Muito bem, muito boa tarde a todos. Vou fazer aqui umas saudações especiais, como é evidente. Em primeiro lugar, a todos os dirigentes concelhios que hoje tomaram posse, Proença e Castelo Branco. Uma saudação muito especial aos dirigentes distritais que tomaram posse. Os meus parabéns a todos pelo resultado eleitoral, por terem ganho as recentes eleições. O meu cumprimento às mulheres sociais-democratas e a cumprimentar a engenheira Helena Lopes, mas entretanto teve de sair. Cumprimento todas as senhoras aqui de Castelo Branco que estão a lutar pelo PSD enquanto senhoras, enquanto mulheres. Um cumprimento aos TSDs, se aqui estão. Um cumprimento muito especial, porque eu não consigo também sair completamente disso, aos autarcas, muitos anos autarca, e gostei imenso de ser, portanto, um cumprimento especial aos presidentes de Câmara e demais autarcas do PSD que aqui estão. O cumprimento à JSD, e pá, você teve aqui um erro protocolar, porque você esqueceu-se de cumprimentar o ex-vice-presidente da Comissão Política Nacional, Maloda Abreu, que está ali em cima, está a ver? Portanto, os serviços de protocolo da JSD de Castelo Branco têm de ter outra competência, que isto assim não pode ser. Aliás, primeiro presidente da Associação Académica de Coimbra pela JSD, também. Mas foi uma aliás, também lhe digo que Olá foi vice-presidente da JSD quando eu fui também, o João Carlos Cunha e Silva da Madeira também, Pedro Pinto, hoje presidente da Associação de Lisboa, era o presidente da JSD. E, portanto, eu não sei bem, está marcado, não sei se é para a semana, acho que é para a semana, vamos almoçar os quatro e, portanto, reunir a Comissão Permanente da JSD de 1982, não é? Portanto, você pode já fazer umas contas, daqui por uns anos, enfim, com menos cabelo e tal, a barba um bocado branca se ainda tiver, e vai poder fazer isso. Cumprimentou realmente um antigo dirigente também da JSD, que eu aproveito também para aqui recordar, eu nem sei se tu te recordas bem, mas que eu conheci em 1981, logo a seguir à morte do Dr. Sá Carneiro, num Conselho Nacional do PSD, ou melhor, num Conselho Nacional da JSD, onde nós tínhamos concorrido contra o poder instituído e tínhamos perdido, e depois arranjamos ali uma coisa de votos no Conselho Nacional da JSD e conseguimos empatar em número de delegados para o Conselho do PSD. Tivemos ali uma grande vitória. Ficámos com 50%, quando tínhamos tido 30%, por exemplo, no Congresso. E foi aí que eu conheci o Manuel Freixo. Dessa vez fomos os dois na mesma lista e fomos os dois eleitos para esse Conselho Nacional do PSD, 1981, e, portanto, data dessa altura a minha e a nossa experiência dentro do partido. Portanto, há muitas coisas que os mais jovens terão de ler para saber como é que foi. Nós, por força da idade, não precisamos de ler. Já vivi isso tudo, não é? Vivemos tudo isso. Cumprimento também os senhores deputados aqui presentes e, de modo geral, naturalmente, todos os militantes e militantas do PSD que aqui estão. E, como digo, os meus parabéns pela eleição e os meus parabéns também por conseguirem estar aqui num espaço. Eu não sou arquiteto, mas os tempos que passei na autarquia dão ali um toque de arquitetura. Portanto, a primeira coisa que aqui notei foi o aproveitamento de luz que aqui é feito e que, de certeza, eu não vim antes das obras, mas de certeza que dá um efeito completamente diferente pela solução de arquitetura técnica aqui encontrada. Eu já calculava que as intervenções que aqui iam ser feitas eram intervenções que necessariamente iam tocar na componente... Esqueci-me. E tinha aqui uma nota, esqueci-me. E um cumprimento especial aos ex-presidentes da Distrital de Castelo Branco aqui presentes. Já tiveram uma justa salva de palmas, mas eu não queria deixar de referir. A todos eles, em particular ao Pedro Lopes, que é o que eu conheço há mais anos, depois o Penha até fomos deputados e tal, mas o que conheço há mais anos, desses Conselhos Nacionais até, desses Conselhos que ainda agora falei. Mas estava eu a dizer que sabia que iam necessariamente falar
da questão da interioridade, das assimetrias regionais, da desigualdade do país, em termos sociais e em termos regionais. Mas eu também já ia falar. E vou inverter um bocadinho a mensagem do Manuel Festo, do Presidente da Distrital, que pediu a minha ajuda para uma descentralização e uma desconcentração nacional que leve a um reequilíbrio territorial com especial incidência aqui em Castelo Branco, no caso dele, que é de Castelo Branco. E eu viro a coisa ao contrário. Eu peço a vossa ajuda para que eu, como líder do partido, consiga mesmo ajudar o país a ficar mais equilibrado. Viro ao contrário. E viro ao contrário porque todos, certeza, aqui presentes, tirando 2 ou 3, são as exceções que confirmam a regra, se houver 2 ou 3, mas enfim, é já contando que toda a regra tem exceção, já me ouviram falar, inclusive aqui em Castelo Branco, ainda antes de ser líder do PSD, vim aqui falar também, justamente sobre a descentralização, e portanto sabem que a minha convicção mais profunda é que o país não pode continuar neste caminho. E, portanto, se me ouviram dizer isso, e se me conhecem, sabem que o meu desígnio nesta matéria é fazer isso. Porque se nesta função em que eu estou, o desígnio não é fazer aquilo em que acredito, eu não estou aqui a fazer rigorosamente nada e isto é uma maçada. Portanto, acreditem que essa é rigorosamente a minha vontade. E aproveito para colocar aqui uma questão à reflexão de todos, com o seu toque de pedagogia, que é o seguinte. Como sabem, nós assinamos um acordo com o Governo, 2 acordos, um tem a ver com justamente a descentralização, que tem 2 pilares. Um pilar é a passagem de competências para os municípios, primeiro pilar, e o segundo pilar é a passagem de competências do setor nacional para aquilo que chamamos o setor subnacional do Estado. Vai ser nomeada na próxima semana, pelo Presidente da Assembleia da República, uma comissão de pessoas, enfim, com valia profissional e académica em matéria de descentralização, que têm 1 ano para produzir, não, como dizia aqui o Presidente da Distrital, para produzir não, mais um estudo não sei de quê, ou mais não sei de quê, não. Vão fazer lá os estudos que entendem fazer, que não é nada connosco, mas que tenham como missão apresentar ao fim da legislatura 1, 2 ou 3 anteprojetos de lei, que eles entenderem, se for 1, se for 2 ou 3, sobre a descentralização. Eu penso que o país não está muito consciente daquilo que foi assinado e daquilo que isto representa. Isto representa que, se cumprir essa comissão a sua função, teremos todos um anteprojeto ou 2, agora uma questão técnica jurídica, daquilo que pode e deve ser a descentralização em Portugal do setor nacional para o setor subnacional. Sendo que há o primeiro pilar, que neste momento o está a fazer para as autarquias. Independentemente dos erros ou das insuficiências que o Governo possa ter demonstrado na gestão agora da passagem para as autarquias, e que não há grande problema se, entretanto, for fazendo bem, porque a aplicação é voluntária e só passa a ser, digamos, obrigatória, a lei só passa a ser obrigatória depois do próximo ato eleitoral autárquico. Eu quero aqui pôr à reflexão, e isto é que queria que todos pensassem, aproveitando o toque pedagógico, que é assim: se eu quero um país descentralizado, se eu quero que Castelo Branco, Guarda, Bragança, etc.,
tenham igualdade de oportunidades e tenham uma discriminação positiva relativamente àquilo que se faz. Isto é uma matéria, é um desígnio nacional. E não há nenhum desígnio nacional que se consiga cumprir de forma sustentada apenas por um partido ou uma força política. Os desígnios nacionais são para ser feitos por um país como um todo. E por isso, quando vamos assinar um acordo com outros, estamos a pôr em primeiro lugar o desígnio nacional. Ou deveríamos, por razões de ordem tática ou partidária, colocar o desígnio de lado e não assinar nada com ninguém. Nós queremos que daqui por uns anos a face do território nacional, a começar por Castelo Branco, possa ser completamente diferente, pelo menos na sua dinâmica, daquilo que tem sido desde há uns tempos atrás. E por isso, aquilo que nós devemos fazer, como disse bem ainda agora o Manuel Freixo, é justamente falar para o povo, colocar Portugal em primeiro lugar e os interesses nacionais em primeiro lugar. E é do interesse nacional nós acabarmos com isto, de termos tudo concentrado no litoral, particularmente na área metropolitana de Lisboa. Para mim é do interesse nacional. E isto exige uma política sustentada e coordenada e não apenas uma ou outra medida que cada um esteja capaz de apresentar e de fazer. Baixar um imposto aqui ou baixar um imposto acolá. Um problema, uma questão pequeníssima. E aqui estão muitos que são ou foram autarcas, a começar por questão pequeníssima. Quando eu aumento, como autarca, quando eu aumento no PDM o índice de construção de Lisboa ou de Porto ou do Porto, eu não estou a empenhar seriamente o futuro do interior? Estou ou não estou? Bom, e portanto isto tem de ser pensado. Eu só peguei numa coisa que aparentemente está lá muito longe, mas vejam bem, porquê? Porque o poder de sucção dos grandes centros urbanos é exponencial. Como é que vamos estar daqui por uns anos aqui com as crianças que não sei quê? Vamos estar pior de forma acelerada, exponencial. Porque quanto menos temos, mais rapidamente temos menos, não é? Isto é evidente. E, portanto, quando nós concentramos nos grandes centros urbanos, nós aumentamos o poder de sucção e os seus aqui ficam mais indefesos, têm menos possibilidades. Portanto, tudo isto deveria ser visto de uma forma articulada e harmoniosa, não apenas por um, mas pelo país como um todo. E é isto que tem de estar presente em todos nós quando fazemos política. Aquilo que queremos, o objetivo que queremos, o grande desígnio que temos à frente e depois procurar a melhor estratégia para conseguir esse desígnio, independentemente de componentes de ordem tática. E eu acho que isto os portugueses entendem. E é por isso que eu virei e disse ao Manuel Freixo que vir ao contrário. Eu peço a vossa ajuda. Eu peço que compreendam que se queremos isto, nós temos mesmo de ter uma estratégia consistente do ponto de vista estrutural, eliminando componentes de ordem conjuntural, que se não a fizermos, não vamos fazer melhor do que aqueles que nos antecederam ao longo de anos e anos desde o 25 de Abril. E agora a responsabilidade ainda é maior. Porque cada ano que passa, quem está tem mais responsabilidade do que o anterior. Porque também continua a não fazer quando já está pior do que o que estava antes. E, portanto, eu acho que isto realmente, volto a dizer, é um desígnio nacional. E eu espero que essa comissão, que ainda não tem composição, mas sei que vai ser empossada, portanto, nomeada ao despacho do Presidente da Assembleia da República, por força de uma lei que foi publicada em agosto, vai nomear essas personalidades. Que eu espero que sejam personalidades, enfim, não de lógica partidária, mas de lógica de competência profissional e académica, e que tenham um ano para produzir um documento em que está lá. Agora não estamos a falar vago, pode ser assim ou pode ser assado. Está aqui uma proposta. Podemos não gostar dela depois. Podemos não gostar. Mas ela é feita com base em estudos, como é que isto acontece nos outros países, não é? Qual é a realidade nacional, daquilo que se passa lá fora em face da realidade nacional, qual a melhor solução que nós podemos ter para o nosso país face à situação. E é isto. E é isto que eu espero que aconteça, porque é isto que realmente o país precisa, e em particular o interior do país. Há também uma questão aqui, estamos numa sessão partidária, e eu não vou
abusar do tempo, porque agora o meu respeito não é por estes aqui que estão sentados, é pelos outros que estão de pé, e sei que não vou estar aqui todo o tempo de pé, portanto vou procurar ser sintético, mas estando aqui numa sessão partidária, eminentemente partidária, não podia ser mais partidária, da tomada de posse de órgãos partidários, sede partidária, tudo, eu queria também aqui pedir essa ajuda para uma coisa que é absolutamente vital também, para nós e para o regime como um todo, mas nós tratamos de nós, outros tratem de si, que é a credibilização da vida partidária junto da sociedade portuguesa. Não vale a pena nós fingirmos que não é assim, todos nós sabemos que hoje os partidos estão, aliás, já aqui pelo Presidente, acho que foi o Presidente da JST que disse, ou alguém aqui hoje também já disse que estar na política, não sei se foi você, não, está na política, não sei se disse que é cadastro, pode ser, uma coisa assim. Hã? É mais cadastro do que. E, portanto, temos de dizer, porque se nós não reconhecemos os problemas, não os resolvemos. Bom, então, os outros tratarão da vida deles, nós temos de tratar da nossa vida. Obviamente que isso, sendo um desígnio também nacional, não pode estar na primeira linha de prioridade, porque a primeira linha de prioridade está nas eleições que nós vamos ter, quer para a Europa, quer para a Assembleia da República. Mas, em paralelo, podemos ir dando os passos necessários para que isso possa ir acontecendo. E, portanto, aquilo que nós temos na nossa frente como visão é procurar que nos diversos distritos, e, portanto, agora aqui também Castelo Branco, possamos ter o maior número de pessoas, em primeiro militantes, mas independentes também, se assim for, a militarem naquilo que batizamos de Conselho Estratégico Nacional. Ou seja, a possibilidade das pessoas se inscreverem em secções temáticas de um organismo paralelo que existe, informal, mas que dá a possibilidade das pessoas militarem em razão daquilo que mais gostam e mais querem. Se estão aqui professores, terão provavelmente muito gosto em militar na secção da saúde, da educação. Se estão aqui profissionais de saúde, provavelmente terão todo o gosto em militar. Mas também se pode ser profissional de saúde e militar na educação, não tem problema rigorosamente nenhum. Estou a falar em termos da lógica. Porque isso é que leva, ou começa a levar, a uma militância partidária um pouco diferente, em que as pessoas têm espaço para poder militar, dar a sua opinião, ouvirem a opinião dos outros, dar informações, colher informações dos outros e ajudar a construir aquilo que pode e deve ser a posição do PSD nesse setor, com participação à escala distrital. Não será à escala concelhia, porque isso é completamente impossível, mas cada distrito, depois, tem as respectivas concelhias. E por isso, eu queria chamar-vos também a atenção para a importância de que isto se reveste num partido que tem de se adaptar, nasceu lá atrás em 74, há muitos anos, e que agora a sociedade é completamente diferente e tem de ser capaz de se adaptar a essa nova sociedade. E é porque não têm sido capazes que existe depois essa separação entre a sociedade e os partidos. E, portanto, numa sessão partidária, eu não poderia deixar também de fazer este apelo, eventualmente, este esclarecimento, àquilo que é o Conselho Estratégico Nacional, que chamavam nos jornais, porque dá jeito, Governo de Sombra. Bom, se isto é um governo de sombra e eu quero que tenha milhares de pessoas, é raio do governo, um governo com milhares de pessoas. Ou seja, chamam o governo de sombra ao Conselho Estratégico Nacional para depois, se calhar, me irem atacar porque o governo tem milhares de pessoas, não é? Portanto, isto tem lógica nenhuma, isto não é governo de sombra nenhum, isto é um Conselho Estratégico. Naturalmente, tem coordenadores nacionais, chamam-nos governo, não é ministro de sombra, mas ministro de sombra, para uma notícia, ministro de sombra é mulher que coordenador do Conselho Estratégico Nacional, isso não diz nada em termos mediáticos. Ora, se o Ministro de Sombra teve ali um acidente ou não pagou uma multa, isso aí já é uma coisa em termos mediáticos graves. Mas não há Ministro de Sombra, há efetivamente um Conselho Estratégico Nacional que eu quero que o país todo e que tenha milhares de pessoas. No limite, quando isto funcionar muito bem, aqui não é, se tivermos 50 militantes ou 60 militantes, são 60 militantes também no Conselho Estratégico Nacional, um aqui, outro acolá, enfim, da forma como as coisas forem. O outro aspecto partidário também, que eu queria aproveitar aqui esta intervenção para falar, porque é absolutamente vital, em todo o país e também aqui em Castelo Branco, tem a ver com as eleições autárquicas de 2021. Nós, desde 2005 até 2017, perdemos câmaras municipais e juntas de freguesia, enfim, perdemos mandatos todos os anos em que houve eleições, desde 2005 a 2017. Sempre. O seguinte foi sempre pior que o anterior. E um partido só está verdadeiramente implantado no terreno
quando tem uma real implantação autárquica. Nós temos uma real implantação autárquica, mas muito inferior àquilo que já tivemos. E, portanto, se já tivemos, somos capazes de voltar a ter. Mas para voltar a ter, nós não podemos olhar para as autárquicas de 2021 em dezembro de 2020, janeiro de 2021, para arranjar um candidato qualquer para dizer ao povo, temos aqui o nosso, votem cá no nosso. Nós temos de trabalhar até lá. E esse trabalho compete, em parte, à distrital, como coordenação, mas particularmente conselhia a conselhia, principalmente naquelas onde nós somos oposição. Obviamente que tenho amigos que de imediato disseram, ele dá 2019 como perdido, já está a pensar em 2021 para se segurar no lugar. Bom, cada um diz o que lhe apetece, como é lógico, que estamos em liberdade. Simplesmente não é nada disso. É outra coisa, é o sentido da responsabilidade. Eu realmente não sei se estou aqui em 2021, mas há uma coisa que sei, estou em 2018, estou em 2019 e tenho a obrigação de fazer direito e tenho a obrigação de deixar uma herança a mim próprio ou ao próximo, uma herança positiva, não é uma herança negativa. Não é, se for eu, arcar com isto. E se vier outro, eu deixo-lhe nada, não deixo nada. Tenho de obrigação de deixar o trabalho em marcha para conseguir aquilo que é o objetivo do partido como um todo e não deste líder ou do outro. É do partido como um todo. E, portanto, se é do partido como um todo, tenho de cumprir a minha função agora. Depois, à frente, logo se vê quem cumpre a função. E, portanto, as últimas eleições autárquicas foram, ainda não fez um ano, mas quase. A ação neste primeiro ano pode não ter sido a mais forte, por diversas razões, até pelas próprias diretas internas que houve e tal, mas também não é grave. São 4 anos, também fui autarca, o primeiro ano não é grave. Agora, nos outros 3 a seguir é que é preciso começar a fazer. Isso é indiscutível e, portanto, tem de haver, da parte das conselhias, uma dinâmica. O secretário-geral penso que tem feito muitas reuniões sensibilizando para isso. Tem de haver, da parte das conselhias, digo, particularmente daquelas em que somos oposição, mas não só, um acompanhamento do que a Câmara Municipal vai fazendo e daquilo que nós podemos fazer enquanto oposição na Câmara Municipal. E para terminar, não queria deixar de aflorar também a questão nacional. E tenho sinais de que tenho de acabar, porque isto, o burburinho é o cansaço. É eu não cumprir o que devia cumprir. Não? Então aconteceu alguma coisa de... O fumo. Aqui cheira queimado, é bonito. Ó diabo. Isso aqui, cheira queimado aqui, não. Bom, mas o que eu vou falar também é sobre o cheiro a queimado, porque sobre a situação do país. É parte sobre o cheiro a queimado. Já aqui disse também Manuel Freixo, e é verdade. Eu até, ele disse que eu que disse, mas eu até disse um bocadinho diferente do que tu disseste. Porque ele disse que eu tinha dito que o PSD pode ganhar se o povo quiser. Isso é evidente. Bom, agora o que eu disse foi, nós podemos ganhar se o PSD quiser. E era aí que eu queria chegar também. Nós vamos ter eleições para o Parlamento Europeu, para a Assembleia da República e para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, onde, como aqui foi muito bem dito pelo Presidente, penso que foi por si, enfim, podemos mexer alguma coisa, mas muito pouco, não é? Na Madeira. É uma realidade muito local. Agora, para o Parlamento Europeu e para a Assembleia da República, é da nossa responsabilidade, aqui, no que se pode dizer continente, já que falei na Madeira. E aquilo que é a minha convicção, de quem tem na cabeça muito claramente o que quer, e de quem já tem uns anitos desta coisa, e não digo isto porque é a minha função dizer, digo isto porque eu acredito, sinceramente, que é assim, e reparem que eu não vou dizer, até para ser mais preciso, mais direto e ser ao estilo que eu gosto de dizer. Não é bem dizer que o PSD pode ganhar as eleições de outubro de 2019. Para ser totalmente honesto. O PSD tem condições de disputar taco a taco as eleições em outubro de 2019. Assim é que é. Fica mais bonito dizer vai ganhar, mas... Esta é que é a nossa tarefa, o nosso objetivo. Ser realista. E pode ser
por diversas razões. É evidente que, se nós pensarmos na economia, a economia está relativamente favorável à governação. Isso é verdade. E aquilo que é o erro da governação no capítulo da economia vai ter, provavelmente, alguns reflexos até outubro de 2019, mas, infelizmente, para o país, e já agora também para nós, os maus reflexos vão aparecer muito mais lá à frente. Não é muito mais relativamente a outubro de 2019. Nós estamos a crescer por via do consumo. E devíamos crescer por via das exportações e do investimento. Quando nós crescemos por via do consumo, aquilo que em princípio tende logo a acontecer é a degradação da balança de pagamentos. É nós importarmos mais do que aquilo que exportamos. E se forem ver, nestes indicadores que estão a dar o aumento de consumo, já aparecem as importações acima das exportações. O que quer dizer que, se nós continuarmos a degradar a balança de pagamentos, nós estamos exatamente a fazer o mesmo erro que se fez lá atrás. Só não se está a fazer à mesma escala e à mesma dimensão, mas estamos a caminhar no mesmo sentido. Está lá longe, não é para amanhã, por isso é que eu digo que em outubro de 2019 ainda não se sentirá tanto, mas o caminho que estamos a seguir é errado. Porquê é que é errado? Porque percebem isto, mesmo quem não tem formação técnica nesta matéria. Se eu estou a consumir para lá daquilo que produzo, eu tenho de importar. Se eu levo o consumo à frente do que é possível, eu tenho de importar. Se eu importo e não exporto, se eu importo e exporto, tudo bem, aí equilibrei. Se não o faço, eu estou a degradar a minha posição face ao exterior. E o endividamento exterior da altura tem uma dimensão tal que nós só temos uma saída: entregar os ativos, que foi o que fizemos ainda recentemente com a troika cá dentro. Agora, isto compete-nos dizer, procurando que o Governo emende o erro que está a fazer em nome do futuro de Portugal. Para o ato eleitoral, vamos ter alguma percepção disto, mas nós já sabemos, infelizmente, que o eleitorado aí não reage, só reage ao retardador. Agora, este Governo, que no discurso do Primeiro-Ministro não está em austeridade, e que na ação e discurso do Ministro das Finanças está e pratica a austeridade, onde é que está essa austeridade? E eles dizem que não estão em austeridade porque devolveram os cortes salariais. Mas se nós depois analisarmos os serviços públicos e o investimento público, a austeridade está aí. E, portanto, se a austeridade é cortar um pouco nos salários, ou se depois, quando estamos doentes, é chegarmos ao Serviço Nacional de Saúde e não termos a prestação de serviço que precisamos, isto é mais ou menos como dar na cabeça ou na cabeça dar. Ou seja, as pessoas estão sempre, digamos assim, a pagar aquilo que possam ser os erros da governação. E, portanto, é notório, à medida que o tempo vai andando, e naturalmente que uns são mais perspicazes e chegam lá mais depressa, outros demoram mais tempo, mas o tempo leva a isso. As pessoas vão perceber o que é um discurso político a dizer que acabou a austeridade e depois entrarem num comboio da CP todo grafitado, todo sujo, sem ar-condicionado, desta forma, antigo, não é? Ainda vi uma notícia recente, já não sei qual era o comboio recente, que era antigo, era dos anos 70, 80, ou não sei o quê, e eu recentemente, enfim, quando foi ao aniversário do partido, estive em Beja é dos anos 60, não é? Ainda é mais antigo. Portanto, ainda há mais antigo para mostrar as automotoras mais antigas. E, portanto, aquilo que nós temos efetivamente de caminhar e de fazer enquanto política é, por um lado, termos o sentido de Estado que nos leva aos tais acordos que só com os outros podem ser feitos, mas, por outro lado, termos a atenção que devemos ter enquanto oposição, denunciando depois todas estas situações para que os portugueses possam ver mais depressa aquilo que está aos olhos já de alguns. E, portanto, é isto que nós devemos e temos de fazer. Ou seja, enquanto oposição, sermos responsáveis por aquilo que é o interesse nacional, mas, e aí com abertura ao diálogo, e onde assim tem de ser, na justiça, se quisermos fazer uma reforma do sistema político, se quisermos fazer uma reforma da segurança social, porque é que eu digo se quisermos? É que nós queremos, só que já não há tempo para o fazer até às eleições, isso é absolutamente impossível. Portanto, uma coisa é ter esta postura de diálogo que Portugal precisa e depois é ser implacável na posição de cada vez que eles falham
e fazê-lo, enfim, na forma certa e no tempo correto. E, portanto, para eu não me alongar muito mais em respeito por aqueles que aqui estão de pé, eu terminava dizendo que a transversalidade, mais ou menos, do discurso político que aqui foram feitos, de que o PSD tem de se unir, para mim isso é absolutamente evidente, porque se o PSD não se unir, não há condições nenhumas para chegar a outubro em igualdade de circunstâncias e disputar taco a taco, e, portanto, obviamente, que eu aqui vos pedi a ajuda para isto, que são os objetivos, mas também recebi aqui, da parte de todos, esse apoio e essa solidariedade crítica, com certeza, não quero gente acéfala, solidariedade crítica, mas solidariedade e lealdade em nome, dirão alguns, do interesse do partido para ganhar as eleições. Do país. Em nome do interesse do país, que é para isso que existe o Partido Social Democrata. Muito obrigado.